Narrativa. 5 frases. Foi só isso que bastou para matar um casamento de 7 anos. Na noite de sexta-feira, eu estava sentado no meu escritório em casa, encarando a tela do computador, mas minha mente não estava mais nos relatórios trimestrais. Ela estava repassando cada palavra venenosa que tinha saído da boca da minha esposa ao longo da semana passada. Cada frase tinha sido entregue com precisão cirúrgica, projetada para cortar fundo e deixar cicatrizes. Mas em vez de me destruir como ela provavelmente esperava, elas fizeram algo completamente diferente. Elas me acordaram. Na segunda-feira de manhã começou como qualquer outra. Eu estava fazendo café na nossa cozinha quando ela entrou, já vestida para o trabalho, rolando o feed do celular com aquela expressão familiar de irritação. Sem nem levantar os olhos, ela jogou a primeira bomba. Você sabe, eu tenho pensado, talvez a gente só tenha se contentado um com o outro. Assim mesmo. Sem contexto, sem aviso. Ela disse isso do mesmo jeito que alguém pode comentar sobre o tempo. Eu parei no meio do ato de servir, olhei para ela e perguntei o que ela queria dizer. Ela finalmente levantou os olhos do celular, deu de ombros e disse, nada. Esquece que eu falei isso. Mas eu não esqueci. Como eu poderia? Aquela frase ecoou na minha cabeça o dia inteiro no trabalho. A gente se contentou um com o outro. 7 anos de casamento, e era assim que ela nos via? Era assim que ela me via. Eu percebi então que isso não era algum pensamento aleatório. Isso era calculado. Isso era ela testando as águas, vendo como eu reagiria ao desrespeito dela. Terça-feira trouxe a frase número 2 durante o jantar. A gente estava comendo comida para a viagem daquele lugar tailandês que a gente costumava adorar, sentados um de frente para o outro em silêncio. Do nada, ela disse. Eu fico imaginando como teria sido minha vida se eu tivesse feito escolhas diferentes. Dessa vez ela estava olhando direto para mim quando disse isso. Não tinha como confundir o significado. Eu larguei o garfo, me encostei na cadeira e perguntei diretamente, escolhas diferentes tipo quais? Quais? Ela me deu aquele sorriso condescendente que eu estava começando a reconhecer e disse, você sabe, carreira, localização, relacionamentos, tudo. O jeito como ela enfatizou relacionamentos fez meu sangue gelar, mas não porque eu estava magoado. Eu estava com raiva. Quem ela pensava que estava falando? Algum trouxa que implorava pela aprovação dela? Eu olhei bem nos olhos dela e disse, bem, nunca é tarde demais para fazer escolhas diferentes, é? O sorriso dela vacilou por apenas um segundo. Bom. Que ela pensasse nisso. A frase de quarta-feira veio durante o que deveria ter sido uma conversa normal sobre planos de fim de semana. Eu sugeri que a gente visitasse meus pais já que não os víamos há meses. Foi aí que ela me acertou com, eu não consigo mais continuar fingindo que gosto de coisas que eu não ligo mais. A audácia era de tirar o fôlego. Ela não estava falando só de visitar meus pais. Ela estava falando de toda a nossa vida juntos, das nossas experiências compartilhadas, das nossas memórias. Tudo que a gente construiu aparentemente era só uma encenação para ela. Eu não levantei a voz. Eu não fiquei emotivo. Em vez disso, perguntei calmamente, há quanto tempo você está fingindo? Ela tentou voltar atrás, alegando que não quis dizer dessa forma, mas o estrago estava feito. Eu conseguia enxergar o jogo dela agora. Ela estava desmontando sistematicamente nosso casamento, uma frase cruel de cada vez, provavelmente esperando que eu fosse o que finalmente jogasse a toalha para ela poder bancar a vítima. O ataque de quinta-feira foi o mais cruel até então. A gente estava se preparando para dormir quando ela me olhou pelo espelho e disse, às vezes eu olho para casais que estão realmente felizes e fico imaginando como deve ser essa sensação. Não a gente. Não nós. Ela me excluiu completamente de qualquer possibilidade de felicidade. Ela poderia muito bem ter dito que eu era incapaz de fazer qualquer pessoa feliz. Mas aqui está o que ela não esperava. Em vez de me defender ou tentar provar que ela estava errada, eu simplesmente assenti e disse, eu também tenho pensado a mesma coisa ultimamente. A expressão de confusão no rosto dela era impagável. Ela esperava que eu lutasse por nós, que implorasse para ela me dizer como fazer ela feliz. Em vez disso, eu concordei com a avaliação dela. Pela primeira vez na semana toda, ela ficou sem palavras. Mas sexta-feira. Sexta-feira foi quando ela deu o golpe final, a frase que selou tudo. A gente estava tomando café, exatamente como na segunda, quando ela disse com total casualidade, eu acho que nós dois sabemos que isso não está funcionando mais. Pronto, ali estava. A culminação da campanha de uma semana inteira dela. Ela tinha desmontado sistematicamente nosso casamento e agora estava declarando que estava oficialmente morto. Eu coloquei a xícara de café na mesa e olhei para ela por um longo momento. Então eu sorri. Não um sorriso triste, não um sorriso amargo, mas um sorriso de quem sabe, que parecia deixá-la nervosa. Sabe de uma coisa? Eu disse, você está absolutamente certa. Isso não está funcionando mais. Eu me levantei, beijei o topo da cabeça dela como se nada tivesse mudado, e disse, obrigado por deixar isso tão claro. Ela gritou atrás de mim enquanto eu me afastava, provavelmente esperando algum tipo de confronto dramático, mas eu não me virei. Eu tinha trabalho a fazer. Aquelas 5 frases tinham feito mais do que revelar os verdadeiros sentimentos dela sobre nosso casamento. Elas tinham revelado a estratégia dela. Ela achava que estava me manipulando para eu ser o vilão, o que desistiria primeiro.
O que ela não percebeu foi que ela tinha acabado de me dar o mapa perfeito para o meu próprio plano. Veja bem, enquanto ela estava ocupada entregando os insultos cuidadosamente elaborados dela, eu estava aprendendo algo valioso sobre minha esposa. Ela era calculista, manipuladora e completamente convencida da própria esperteza. Mas ela cometeu um erro crítico. Ela me subestimou. Ela achava que eu ia desmoronar sob a pressão da guerra emocional dela. Em vez disso, eu estava anotando tudo. Naquele fim de semana, enquanto ela estava fora com os amigos, provavelmente comemorando a semana de sucesso na tortura psicológica, eu comecei a montar minha própria surpresa. Porque se ela achava que nosso casamento tinha acabado, ela estava certa. Mas o final ia ser escrito por mim, não por ela. E diferente das táticas amadoras de manipulação dela, meu final ia ser algo que ela nunca veria chegando. A melhor parte? Toda vez que ela tentava soltar outro comentário cortante, toda vez que ela tentava me fazer sentir pequeno ou inadequado, eu apenas sorria e concordava com ela. Isso estava deixando ela louca. Ela tinha gasto tanta energia criando os insultos perfeitos, e eu estava roubando dela a satisfação de ver eles acertarem. Em vez disso, eu estava usando eles como combustível para o que estava por vir. Porque aqui está o que ela não entendia. Um homem que sabe o próprio valor não precisa defendê-lo. E um homem que terminou de jogar jogos não anuncia isso. Ele simplesmente para de jogar. Minha esposa achava que estava acabando com nosso casamento com as 5 frases dela. O que ela realmente tinha feito era me entregar as chaves para acabar com ele direito. Nos meus termos. No meu tempo. E de um jeito que garantiria que ela nunca esquecesse a lição sobre respeitar o homem que ela escolheu casar. Na segunda-feira seguinte, eu me tornei um estudante da minha própria esposa. Não do tipo apaixonado que fica pendurado em cada palavra, mas do tipo calculista que documenta padrões. Ela tinha mostrado a mão dela com aquelas 5 frases, e agora eu precisava ver o quadro completo do que eu estava lidando. As mudanças no comportamento dela não eram sutis uma vez que eu comecei a prestar atenção. Pegue o celular dela, por exemplo. Ela sempre tinha sido descuidada com ele antes, deixando ele nos balcões, pedindo para eu checar mensagens enquanto ela dirigia. Agora ele estava grudado na mão dela, virado para baixo em qualquer superfície, protegido por senha com uma urgência que gritava a culpa. Quando ele vibrou durante o jantar na terça-noite, ela praticamente se jogou em cima dele, depois se conteve e tentou fingir naturalidade. Coisas do trabalho, ela disse, sem olhar para mim. Às 8 da noite, eu perguntei, cortando meu bife. Você sabe como é, ela respondeu, mas os dedos dela já estavam voando pela tela. Eu sabia exatamente como era. Eu também sabia que a empresa dela não mandava mensagens urgentes fora do horário comercial. Mas eu não confrontei ela sobre isso. Em vez disso, eu arquivei aquilo junto com todo o resto que eu estava coletando. Quarta-feira trouxe o primeiro teste real da minha nova abordagem. Ela estava no banheiro se arrumando para o trabalho quando o celular dela tocou na mesa de cabeceira. Sem pensar, eu olhei para a tela. Número desconhecido. Quando ela saiu e viu a chamada perdida, o rosto dela ficou branco por apenas um segundo antes de se recuperar. Provavelmente spam, ela disse. Mas ela levou o celular para o banheiro para checar o voicemail. Quando ela saiu, eu estava sentado na cama, totalmente vestido, observando ela com diversão. Tudo bem? Eu perguntei com preocupação falsa. Tudo. Ela respondeu rispidamente, depois se conteve. Desculpa, só estressada com a apresentação de hoje. Que apresentação? Eu perguntei inocentemente. Ela congelou. Não tinha apresentação nenhuma. Nós dois sabíamos disso. Mas em vez de pressionar ela, eu apenas assenti e disse, bem, boa sorte com isso. O alívio no rosto dela era patético. Ela achava que tinha escapado por pouco. O que ela não percebia era que eu estava contando cada mentira, cada escorregada, cada momento de pânico. Na quinta-feira, as ligações estavam acontecendo regularmente. Sempre quando ela achava que eu não estava prestando atenção. Sempre exigindo que ela saísse da sala. Sempre seguidas por mudanças de humor que variavam de animação eufórica a ansiedade culpada. O padrão era tão óbvio que era quase insultante. Será que ela realmente achava que eu era tão alheio? Naquela noite, eu decidi me divertir um pouco com a paranoia dela. Ela estava no sofá, digitando furiosamente, quando eu cheguei perto e sentei bem do lado dela. Perto o suficiente para ver a tela se eu quisesse. Ela imediatamente inclinou o celular para longe e parou de digitar. Não me deixe interromper, eu disse, me acomodando nos almofadões. Você parecia realmente focada no que estava escrevendo. Não é nada importante, ela disse, mas as mãos dela estavam tremendo levemente. Deve ser um nada bem envolvente, eu respondi. Você está encarando essa tela há 20 minutos. Ela olhou para mim então, tentando ler minha expressão. Eu estava desconfiado? Eu estava testando ela? A incerteza estava comendo ela viva. Bom. Que ela se perguntasse. Que ela ficasse estressada sobre o que eu sabia e o que eu não sabia. Só conversando com um amigo, ela finalmente disse. Alguém que eu conheço? Eu perguntei casualmente. Outra pausa. Outro cálculo. Acho que não. Alguém da faculdade. Que legal, eu disse, pegando o controle remoto. É bom reconectar com velhos amigos.
A ironia não me passou despercebida. Aqui estava ela, provavelmente planejando minha destruição emocional com algum outro homem, e eu estava calmamente incentivando as conexões sociais dela. A dissonância cognitiva claramente estava bagunçando a cabeça dela. Sexta-feira trouxe o confronto que eu estava esperando. Ela tinha agido cada vez mais erraticamente a semana toda, dividida entre a emoção das atividades secretas e o estresse de escondê-las de alguém que ela achava que era completamente alheio. A pressão finalmente chegou ao limite durante o que deveria ter sido uma simples conversa sobre planos de fim de semana. A gente provavelmente precisa conversar, ela disse no café da manhã, usando aquele tom sério que as pessoas usam quando vão dar mais notícias. Sobre o quê? Eu perguntei, sem tirar os olhos dos ovos. Sobre a gente. Sobre para onde isso está indo. Eu larguei o garfo e dei toda a minha atenção para ela. Para onde o que está indo? Nosso casamento, ela disse, como se estivesse explicando algo para uma criança. A gente tem tido problemas. Temos? Eu perguntei com curiosidade genuína. Eu não tinha notado nenhum problema do meu lado. Isso pegou ela desprevenida. Ela esperava que eu concordasse, que reconhecesse os problemas que ela tinha fabricado a semana toda. Em vez disso, eu estava forçando ela a articular exatamente que problemas ela estava falando. Bem, a gente mal conversa mais, ela disse fracamente. A gente está conversando agora, eu apontei. Não é isso que eu quero dizer, e você sabe disso. Na verdade, eu não sei disso, eu disse, me encostando na cadeira. Por que você não explica exatamente o que quer dizer? Ela estava ficando frustrada agora. Isso não estava indo de acordo com o roteiro dela. Ela deveria insinuar problemas, eu deveria concordar ou ficar na defensiva, e aí ela poderia se posicionar como a razoável tentando salvar nosso casamento. Em vez disso, eu estava fazendo ela soletrar as acusações dela. Só parece que a gente não está mais conectado, ela tentou de novo. Conectado como? Eu perguntei. A gente mora na mesma casa, janta junto a maioria das noites, divide uma cama. Parece bem conectado para mim. Conectados emocionalmente, ela disse com exasperação. Ah, eu disse, assentindo como se finalmente tivesse entendido. E de quem você acha que é a culpa disso? A pergunta ficou no ar como um desafio. Ela esperava que eu assumisse a responsabilidade, que perguntasse como eu podia consertar as coisas, que implorasse por outra chance. Em vez disso, eu estava pedindo para ela atribuir a culpa, e nós dois sabíamos onde a culpa estava. Não é sobre culpa, ela disse na defensiva. Não é? Eu perguntei, me levantando para reabastecer o café. Quer dizer, se alguém nesse casamento tem estado emocionalmente distante, se alguém tem estado desligado, se alguém tem procurado conexão em outro lugar. Eu pausei, deixando as palavras penetrarem. Bem, eu acho que essa pessoa saberia quem está em falta. O rosto dela ficou pálido. Ela sabia que eu sabia. Talvez não os detalhes, mas ela podia perceber que eu não era o marido alheio que ela estava contando. A dinâmica de poder tinha mudado, e ela estava desesperada para recuperar o controle. Eu não sei o que você está insinuando, ela disse, mas a voz dela faltava convicção. Eu não estou insinuando nada, eu disse calmamente. Eu só estou dizendo que se nosso casamento tem problemas, talvez a gente devesse olhar para o que está causando eles em vez de simplesmente aceitar como inevitável. Naquele fim de semana, enquanto ela supostamente estava fazendo compras com amigos, eu fiz algumas ligações minhas. Não para investigadores particulares ou advogados de divórcio, ainda não. Isso viria depois. Essas ligações foram para pessoas que nos conheciam como casal, pessoas que poderiam ter notado coisas que eu perdi. Meu irmão, a irmã dela, amigos em comum que poderiam ter ouvido algo ou visto algo que preenchesse as lacunas. O quadro que emergiu foi esclarecedor. De acordo com a irmã dela, ela vinha fazendo perguntas hipotéticas sobre divórcio há meses. De acordo com nosso amigo em comum, ela foi vista almoçando com algum cara da academia dela em várias ocasiões. De acordo com meu irmão, ela vinha fazendo perguntas estranhas sobre minha agenda de trabalho e quando eu viajaria. Ela não estava só traindo. Ela estava planejando. Isso não era um caso espontâneo ou momento de fraqueza. Isso era uma campanha calculada para acabar com nosso casamento nos termos dela, no tempo dela, com ela saindo como uma vítima simpática de um marido emocionalmente distante. Mas ela cometeu um erro crítico no planejamento. Ela assumiu que eu reagiria emocionalmente, que eu ou lutaria desesperadamente para salvar o casamento ou desmoronaria sob o peso da rejeição dela. Ela nunca considerou a possibilidade de que eu responderia estrategicamente, que eu documentaria o comportamento dela, coletaria evidências e planejaria a minha própria resposta. No domingo à noite, enquanto a gente se preparava para dormir, ela tentou mais uma vez arrancar uma reação de mim. Você já pensa no que aconteceria se a gente não estivesse mais junto? Ela perguntou, escovando os dentes. Eu considerei a pergunta seriamente, depois respondi honestamente. Eu penso nisso às vezes. Ela parou de escovar. Você pensa? Claro. Eu disse, lavando o rosto. Você não. Bem, sim, mas... Ela claramente esperava uma resposta diferente. Mas o quê? Eu perguntei, secando as mãos. Eu acho que pensei que você ficaria mais abalado com a ideia. Eu olhei para o reflexo dela no espelho. Por que eu ficaria abalado com algo que poderia ser melhor para nós dois?
A escova de dentes caiu da mão dela. Ela tinha passado semanas tentando me empurrar para essa conclusão, mas agora que eu tinha chegado nela independentemente, ela estava em pânico. Ela queria acabar com o casamento, mas queria ser a que controlava como ele acabava. Eu não disse que seria melhor, ela recuou rapidamente. Você não precisou dizer, eu disse, indo em direção ao quarto. Suas ações têm dito isso alto e claro. Naquela noite, ela ficou acordada ao meu lado. Eu conseguia sentir a tensão dela, a confusão dela, o medo crescente de que ela estava perdendo o controle da narrativa que tinha construído tão cuidadosamente. Ela achava que estava jogando xadrez enquanto eu jogava damas. O que ela não percebia era que eu tinha descoberto o jogo que ela estava jogando, e eu estava prestes a virar o tabuleiro inteiro. Porque enquanto ela estava focada na estratégia de saída dela, eu estava desenvolvendo a minha própria. E diferente das tentativas amadoras de manipulação psicológica dela, meu plano ia ser devastador, definitivo e completamente inesperado. Ela queria sair do nosso casamento. Tudo bem, mas ela ia aprender que conseguir o que você quer às vezes vem com consequências que você nunca viu chegando. Terça-feira à tarde mudou tudo. Eu deveria estar em Denver até quinta para uma reunião com o cliente, mas a coisa toda foi cancelada de última hora porque o CEO deles teve uma emergência familiar. Em vez de ligar antes para avisar que eu estava voltando para casa mais cedo, eu decidi surpreendê-la. Olhando para trás, fui eu que me surpreendi. Eu estacionei na nossa garagem às 3h30, notando imediatamente que havia um Audi prata estacionado do outro lado da rua que eu não reconhecia. Carro caro, limpo, definitivamente não pertencia a nenhum dos nossos vizinhos. Meu instinto me disse tudo o que eu precisava saber, mas minha mente lógica queria a prova. Eu estacionei na garagem como de costume e entrei pela cozinha. A casa estava silenciosa, mas não vazia. Eu conseguia ouvir vozes vindo do andar de cima. Vozes baixas, vozes íntimas. Vozes que não tinham nada que fazer no meu quarto no meio de uma tarde de terça-feira. Em vez de subir correndo como algum clichê de marido furioso, eu fiz o que sempre faço. Pensei estrategicamente. Confrontá-los no momento daria a ela vantagem. Ela alegaria que era a primeira vez, que estava confusa, que estava arrependida. Ela encontraria um jeito de fazer isso ser sobre os problemas do nosso casamento, sobre como eu a tinha levado a isso. Não, isso exigia uma abordagem diferente. Eu tirei o celular silenciosamente e comecei a gravar enquanto subia as escadas. As vozes ficaram mais claras a cada degrau. A voz dela, ofegante e animada. A voz dele, grave e confiante. Eles não estavam só conversando, eles estavam planejando. Ele vai estar fora até quinta. Eu ouvi ela dizer quando cheguei no patamar, a gente tem a casa inteira só para nós. E depois? A voz masculina perguntou. Quando você vai contar para ele? Logo, ela respondeu. Eu venho preparando o terreno há semanas. Ele já está começando a questionar as coisas. Eu só preciso que ele seja o primeiro a falar em divórcio. Aí eu posso bancar a vítima relutante. Eu parei de gravar e fiquei ali por um momento, processando o que tinha acabado de ouvir. Ela não estava só traindo. Ela estava orquestrando minha destruição emocional pela conveniência dela. Cada frase da semana passada, cada manipulação, cada crueldade calculada. Tudo fazia parte de um plano para me tornar o vilão na história do nosso divórcio. E se ele não morder a isca? O cara perguntou. Ele vai morder, ela disse com total confiança. Ele é orgulhoso demais para ficar em um casamento onde acha que não é desejado. Eu só preciso continuar empurrando até ele explodir. E aí eu fico com metade de tudo sem parecer a vilã. Minha família vai simpatizar comigo. A família dele vai culpar ele por desistir fácil demais. E todo mundo vai achar que eu tentei salvar o casamento enquanto ele simplesmente foi embora. A sofisticação da manipulação dela era quase impressionante. Quase. Ela tinha passado meses, talvez mais, construindo esse esquema elaborado para me destruir financeiramente e socialmente enquanto preservava a própria reputação. Ela tinha transformado nosso casamento em um golpe longo. E eu deveria ser o trouxa. Mas aqui está o que ela não contava. Eu estava gravando tudo nos últimos 10 minutos e estava prestes a adicionar evidência visual à minha coleção. Eu tirei o celular de novo e abri o app da câmera. Depois caminhei até a porta do nosso quarto, que estava ligeiramente entreaberta e capturei exatamente o que eu esperava ver. Minha esposa de 7 anos, nua na nossa cama com um homem que eu nunca tinha visto antes. Mas eu não entrei de supetão. Eu não gritei nem dei socos nem criei a cena dramática que ela provavelmente teria gostado. Em vez disso, peguei minha evidência e desci as escadas tão silenciosamente quanto tinha subido. No meu escritório em casa, eu subi tudo para uma conta segura de armazenamento em nuvem e fiz várias cópias de backup. Depois sentei na minha cadeira e comecei a planejar. Ela achava que estava jogando xadrez, mas tinha acabado de me entregar o checkmate em um movimento só. A única pergunta agora era o timing. Eu ouvi eles saírem cerca de 1 hora depois. Os passos dela descendo as escadas, a voz mais grave dele no corredor, a porta da frente fechando, o áudio ligando lá fora. Depois ela subiu de novo, provavelmente tomando banho, provavelmente lavando as evidências da traição antes de se preparar para receber o marido amoroso quando ele voltasse da viagem de negócios. Quando ela desceu 20 minutos depois, eu estava sentado na sala lendo uma revista como se tivesse estado ali a tarde toda.
Você chegou cedo, ela disse, e eu conseguia ouvir o pânico enterrado debaixo do tom casual. A reunião foi cancelada. Eu respondi sem olhar para cima. Achei que ia te surpreender. Há quanto tempo você está aqui? Ela perguntou, tentando soar despreocupada. Acabei de entrar. Eu menti com facilidade. Por quê? Você estava esperando alguém? A pausa foi reveladora. Ela estava calculando, tentando descobrir se eu sabia de alguma coisa, se eu tinha visto alguma coisa, se o plano perfeito dela estava comprometido. Não, só surpresa de te ver, ela disse finalmente. Eu estava lá em cima tirando um cochilo. Deve ter sido um cochilo bom, eu disse, finalmente olhando para ela. Você parece descansada. Ela se encolheu com isso, mas se recuperou rápido. Eu estava cansada. Dia longo no trabalho. Aposto, eu disse, voltando para a revista. Trabalho pesado pode te esgotar mesmo. Nos próximos 3 dias, eu observei ela se contorcer. Ela sabia que eu estava agindo diferente, mas não conseguia identificar exatamente como. Eu estava mais calmo, mais distante, quase divertido com as tentativas dela de medir meu humor. Quando ela tentava arrumar briga, eu me recusava a entrar na briga. Quando ela jogava outro dos insultos calculados dela, eu apenas dava de ombros e concordava com ela. Quinta-feira à noite, ela fez o movimento mais ousado até então. Eu acho que a gente deveria considerar terapia de casal, ela anunciou no jantar. Eu quase ri alto. Aqui estava uma mulher que tinha planejado sistematicamente minha destruição emocional e financeira, sugerindo terapia como se estivesse tentando salvar nosso casamento. A audácia era de tirar o fôlego. Por quê? Eu perguntei simplesmente. Porque eu acho que a gente está se afastando, ela disse com preocupação falsa. Eu te amo, mas estou preocupada com a gente. Você me ama. Eu repeti, largando o garfo. Claro que amo, ela disse, estendendo a mão pela mesa para tocar a minha. Eu olhei para a mão dela na minha, a mesma mão que tinha estado por todo outro homem apenas 2 dias antes, e senti nada além de nojo. Mas eu não tirei a mão. Em vez disso, olhei diretamente nos olhos dela e perguntei, o que amor significa para você? Como assim? Ela perguntou, claramente desconfortável com a pergunta. Eu quero dizer, como você define amor? Como ele se parece na prática? Ela estava encurralada. Se ela desse a resposta padrão sobre confiança e fidelidade e compromisso, estaria descrevendo tudo o que ela estava violando. Se ela desse alguma versão diluída, revelaria que a definição de amor dela era conveniente e egoísta. Significa se importar com a felicidade de alguém, ela disse cuidadosamente. A felicidade de quem? Eu perguntei. O quê? A felicidade de quem? Sua ou minha? Porque ultimamente parece que a sua versão de amor é garantir que você esteja feliz, independentemente de como isso me afeta. Ela tentou negar, tentou virar a conversa de volta para minha suposta distância emocional, mas eu cortei ela. Sabe o que eu acho? Eu disse, me encostando na cadeira, eu acho que você já desistiu desse casamento. Eu acho que você está só cumprindo tabela, esperando o momento certo para sair. E eu acho que toda essa sugestão de terapia é só outra forma de ganhar tempo para se posicionar como vítima. O rosto dela ficou branco. Eu estava perto demais da verdade, e ela sabia disso. Isso não é justo, ela disse fracamente. Não é? Eu perguntei. Porque do ponto de vista de onde eu estou sentado, tudo o que você disse e fez nas últimas semanas foi projetado para me afastar. A pergunta é, por quê? Se você quer sair, por que não diz simplesmente? Por que todo esse jogo? Eu não quero sair, ela mentiu. Sim, você quer. Eu disse com total certeza. A pergunta é se você quer acabar com esse casamento honestamente, ou se quer continuar jogando esses jogos de manipulação até eu fazer isso por você. Ela estava respirando em pânico agora, percebendo que o plano cuidadosamente construído estava desmoronando. Eu deveria estar emocional, desesperado, implorando para ela lutar por nós. Em vez disso, eu estava calmamente dissecando a estratégia dela e forçando ela a confrontar a própria desonestidade. Eu acho que você está sendo paranoico, ela disse, mas a voz dela tremia. Estou. Eu perguntei, tirando o celular. Quer testar essa teoria? O olhar de terror que passou pelo rosto dela me disse tudo. Ela sabia que eu tinha alguma coisa. Ela não sabia o que, mas sabia que o jogo dela tinha acabado. O que tem no seu celular? Ela perguntou, tentando soar casual. Evidência, eu disse simplesmente. Evidência do tipo exato de pessoa com quem eu casei, e do tipo exato de casamento que a gente realmente tem. Eu não mostrei as gravações nem as fotos. Ainda não. Mas deixei ela saber que elas existiam. Deixei ela ficar com o conhecimento de que o segredo dela não era mais segredo. Que o plano dela não estava mais escondido. Que o controle dela sobre essa situação tinha acabado. Eu não sei o que você acha que tem, ela disse, mas ela já estava recuando. Eu tenho a verdade, eu disse, me levantando da mesa. E amanhã, a gente vai discutir o que acontece depois. Mas aqui está o que não vai acontecer. Você não vai me manipular para eu ser o vilão. Você não vai reescrever a história para se fazer de vítima.
E com certeza não vai sair desse casamento com metade dos meus bens enquanto banca a pobre esposa abandonada. Eu deixei ela sentada na mesa de jantar, provavelmente tentando descobrir o que eu sabia e quanto problema ela estava. A resposta era simples. Eu sabia de tudo. E ela estava em mais problema do que poderia imaginar. Porque enquanto ela planejava a estratégia de saída, eu planejava a minha resposta. E diferente das táticas amadoras de manipulação dela, meu plano ia ser rápido, decisivo e absolutamente devastador. Ela queria acabar com o nosso casamento? Tudo bem. Mas ela estava prestes a aprender que ações têm consequências. E alguns jogos são perigosos demais para se jogar com o adversário errado. Sexta-feira de manhã, eu acordei com a clareza de um homem que finalmente parou de fingir. Enquanto ela estava no banho, eu fiz 3 ligações que mudariam tudo. Primeiro, meu advogado. Segundo, meu contador. Terceiro, um investigador particular especializado em casos de divórcio envolvendo infidelidade. Quando ela desceu, eu já tinha protegido nossas contas conjuntas e marcado reuniões para segunda. Mas você não saberia disso só de olhar para mim. Eu estava sentado na mesa da cozinha com meu café e jornal, a imagem da normalidade suburbana. Dormiu bem? Eu perguntei sem olhar para cima. Bem, ela disse. Mas a voz dela estava tensa. E você? Como um bebê, eu respondi. Nada como uma consciência limpa para uma boa noite de sono. Ela serviu o café com as mãos tremendo. A pressão psicológica estava pegando ela, e nós dois sabíamos disso. Sobre ontem à noite, ela começou cuidadosamente. O que tem? Eu perguntei, virando a página. Eu acho que talvez a gente tenha dito coisas que não quis dizer. Dissemos? Eu olhei para ela então, com expressão neutra. Eu quis dizer cada palavra que falei. E você? Outro armadilha. Ela não podia recuar sem parecer manipuladora, mas avançar significava entrar mais fundo na minha teia. Eu só acho que a gente deveria falar com alguém profissional, ela disse fracamente. Concordo completamente, eu disse, dobrando o jornal. Na verdade, eu já marquei para a gente falar com vários profissionais na próxima semana. A cor sumiu do rosto dela. Que tipo de profissionais? O tipo que ajuda as pessoas a acabar com casamentos direito, eu disse, me levantando para reabastecer o café. Já que é claramente isso que você quer, achei que devíamos fazer direito. Aquele fim de semana foi uma aula magna de guerra psicológica. Quando ela tentou me seduzir no sábado à noite, eu recusei educadamente, dizendo que não estava me sentindo emocionalmente conectado. Quando ela tentou arrumar briga no domingo de manhã, eu concordei com cada crítica, roubando dela o conflito que ela queria. Você está agindo estranho. Ela finalmente explodiu no domingo à tarde. Estranho como? Eu perguntei do sofá onde estava assistindo futebol. Calmo demais, distante demais. Talvez eu esteja só finalmente enxergando as coisas claramente, eu disse sem tirar os olhos da tela. Enxergando o que claramente? Tudo. Eu disse simplesmente. Você, eu, a gente, toda essa situação. É impressionante como as coisas ficam muito mais claras quando você para de tentar consertar algo que já está quebrado. Segunda-feira trouxe o primeiro dominó. Meu advogado explicou exatamente quanto o caso dela ia custar para ela. No nosso estado, adultério era motivo para divórcio com culpa, o que significava que ela podia esquecer de levar metade dos meus bens. As gravações que eu fiz pintavam um quadro de engano sistemático que nenhum juiz recompensaria. Ela planejou isso. Eu disse para ele, tocando a gravação. Ela vem preparando o terreno há meses para me fazer parecer o vilão. Bem, ele disse com um sorriso sombrio. Ela escolheu o cara errado para dar golpe. Com essa evidência, a gente pode proteger seus bens e provavelmente fazer ela pagar suas custas legais também. Terça-feira, eu me encontrei com nosso planejador financeiro para proteger tudo que ela pudesse tentar acessar. Eu também descobri que ela vinha transferindo pequenas quantias para uma conta separada há 6 meses. Não o suficiente para disparar alertas, mas o suficiente para construir um pé de meia para ela. Quarta-feira trouxe uma visita surpresa. A irmã dela apareceu no meu escritório, parecendo nervosa. Acho que precisamos conversar, ela disse, sentando do outro lado da minha mesa. Por 20 minutos, ela contou tudo o que sabia. O caso estava rolando há 4 meses. O cara era o personal trainer pessoal dela, recém-divorciado, procurando alguém para bancar o estilo de vida dele. A irmã dela tinha confidenciado tudo, achando que tinha uma aliada. Eu disse para ela que ela estava cometendo um erro, ela disse. Mas ela disse que você nunca descobriria, e mesmo se descobrisse, ela já tinha se posicionado como vítima. Por que você está me contando isso? Eu perguntei. Por que você merece coisa melhor, ela disse simplesmente. E porque ações têm consequências. Quinta-feira, o investigador particular entregou o relatório completo. Fotos, vídeo, registros financeiros, depoimentos de testemunhas. O amante dela tinha sido casado antes e divorciado pelo mesmo motivo. Ele tinha um padrão de mirar mulheres casadas com patrimônio, seduzi-las através do divórcio, depois seguir em frente. Sua esposa escolheu um verdadeiro vencedor, o investigador disse secamente. Esse cara já fez isso 3 vezes antes. Ela acha que é o futuro dele, mas ela é só o projeto atual.
Naquela noite, ela tentou uma última manipulação. Ela cozinhou meu jantar favorito, vestiu o vestido que eu tinha comprado para nosso aniversário, e tentou recriar a felicidade conjugal. Eu tenho pensado no que você disse, ela começou na sobremesa. Qual parte? Eu perguntei. Sobre a gente estar quebrados. Eu acho que talvez a gente consiga consertar isso. Conseguimos? Eu perguntei, cortando meu bife. Como isso seria? A gente poderia fazer aconselhamento, trabalhar na comunicação, talvez tirar férias juntos. Eu olhei para ela do outro lado da mesa, essa mulher que tinha destruído sistematicamente nosso casamento enquanto planejava a estratégia de saída. É uma proposta interessante, eu disse, mas eu tenho uma ideia melhor. Qual? Ela perguntou esperançosa. Que tal em vez de fingir que a gente consegue consertar algo que você já destruiu, a gente simplesmente seguir em frente acabando com isso honestamente? Eu não entendo. Ela disse, o pânico voltando na voz. Acho que entende. Eu disse, tirando o celular. A questão é se você quer fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil. Eu mostrei uma foto. O rosto dela no nosso quarto, pega traindo tudo que nosso casamento representava. Ela encarou a imagem, depois olhou para cima com medo e desafio. Há quanto tempo você sabe? Ela perguntou baixinho. Tempo suficiente, eu disse. Tempo suficiente para documentar tudo. Tempo suficiente para me proteger. Tempo suficiente para planejar exatamente como isso vai acabar. O que você quer? Ela perguntou. Quero que você pare de fingir, eu disse. Quero que você pare de mentir. E quero que você entenda que seu plano de me destruir enquanto bancava a vítima acabou de dar errado de forma espetacular. Ela tentou chorar então, tentou bancar a esposa arrependida. Mas lágrimas de crocodilo não funcionam em alguém que ouviu você planejando a destruição dele. Guarde isso, eu disse calmamente. Nós dois sabemos que isso não é arrependimento. Isso é pânico. Você não está arrependida de ter feito. Você está arrependida de ter sido pega. Isso não é verdade, ela sussurrou. Não é? Eu perguntei. Porque eu tenho gravações que sugerem o contrário. Horas delas. Você planejando minha queda. Estrategizando sobre me fazer o vilão. Calculando como roubar metade dos meus bens. A realização a atingiu como um golpe físico. Eu tinha prova da conspiração. Evidência de premeditação. Tudo necessário para destruir a reputação dela. O que acontece agora? Ela perguntou, a voz mal audível. Agora você vai aprender o que acontece quando você tenta ser mais esperta que alguém que é melhor nesse jogo, eu disse, me levantando. Amanhã, você vai receber uma surpresa muito especial. E diferente das semanas de tortura psicológica sua, minha surpresa vai ser rápida, devastadora e completamente final. Sexta-feira de manhã chegou com a precisão de um ataque cirúrgico. Enquanto ela se arrumava para o trabalho, provavelmente planejando outro encontro secreto com o treinador dela, eu estava no andar de baixo preparando o ato final do nosso casamento. O envelope estava no balcão da cozinha como uma bomba esperando para explodir. Papéis de divórcio, documentos de proteção de bens, e um pendrive contendo cada pedaço de evidência que eu tinha coletado. Mas essa não era a surpresa. Isso era só a papelada. A verdadeira surpresa estava parada na nossa garagem. Querida, eu chamei lá de cima. Você pode descer aqui um minutinho? Ela apareceu no topo da escada, parecendo confusa com meu tom casual. O que houve? Nada houve, eu disse, apontando para a porta da frente. Só quero te mostrar uma coisa. Ela me seguiu para fora, ainda de roupão, e parou morta quando os viu. O Audi prata do namorado dela estava estacionado atrás do meu carro, e ele estava parado ao lado dele parecendo que preferia estar em qualquer outro lugar. Mas essa não era a melhor parte. A melhor parte era o carro dos pais dela estacionado do outro lado da rua, com os dois sentados lá dentro, encarando a cena com confusão óbvia. O que é isso? Ela sussurrou, o rosto ficando branco. Isso, eu disse calmamente, é responsabilidade. Eu tinha ligado para todo mundo na noite anterior. Os pais dela, meus pais, a irmã dela, nossos amigos em comum, dizendo que tinha algo importante que eles precisavam ver, algo que explicaria por que nosso casamento estava acabando. Eu tinha sido cuidadoso para não revelar demais, só o suficiente para garantir que eles aparecessem. O treinador dela olhou entre nós nervosamente. Olha, cara, acho que houve um mal-entendido. Nenhum mal-entendido, eu disse, tirando o celular. Você é exatamente quem eu pensei que era. Eu toquei a gravação alto o suficiente para todo mundo ouvir. A voz dela, planejando minha destruição emocional. A voz dele, incentivando a manipulação dela. As vozes deles, conspirando para roubar meus bens enquanto me pintavam como vilão. Os pais dela saíram do carro, parecendo chocados. O rosto da mãe dela desmoronou quando percebeu o que estava ouvindo. A expressão do pai dela endureceu quando entendeu a extensão da traição da filha. Por favor, ela implorou, agarrando meu braço. A gente pode resolver isso. Em particular? Eu perguntei, tirando o braço dela. Como você resolveu seu caso em particular? Como você planejou minha destruição em particular? Não, acho que público é exatamente o cenário certo para essa conversa.
Meus próprios pais chegaram então, junto com a irmã dela e dois dos nossos amigos mais próximos. Eu cronometrei perfeitamente. Todo mundo que importava. Todo mundo cuja opinião ela se importava. Todo mundo para quem ela planejava mentir sobre por que nosso casamento fracassou. Quero que todo mundo aqui entenda uma coisa. Eu anunciei, minha voz ecoando pelo silêncio da manhã suburbana. Essa mulher passou meses planejando me destruir. Ela teve um caso, moveu dinheiro para contas secretas, e orquestrou uma campanha para me fazer parecer um marido ruim enquanto bancava a vítima inocente. Eu levantei o pendrive. Tudo está aqui. O caso, a manipulação financeira, a tortura psicológica. Cada mentira que ela contou. Cada esquema que ela bolou. Cada momento que ela traiu não só a mim, mas todo mundo que confiava nela. O treinador tentou ir embora, mas eu bloqueei o caminho dele. Ah não, você não vai a lugar nenhum. Você também faz parte dessa história. Conte para todo mundo como você já fez isso antes. Conte sobre seus outros 3 casamentos, seu padrão de mirar mulheres casadas pelo dinheiro delas. Ele olhou ao redor para a multidão reunida, percebeu que estava encurralado, e decidiu cortar as perdas. Isso é loucura, moça. Eu nunca te prometi nada. Você sabia o que era isso. A traição no rosto dela foi impagável. O grande amor dela, o motivo para destruir nosso casamento, tinha acabado de se revelar como nada mais que um predador usando ela por dinheiro e conveniência. Isso não é verdade, ela disse desesperada, mas até ela conseguia ouvir o quão patético soava. Na verdade, disse o investigador particular, saindo do carro estacionado rua abaixo. Eu tenho documentação do padrão dele com alvos anteriores. Sua esposa era só a próxima na fila. A multidão estava crescendo. Vizinhos estavam saindo para ver o que estava acontecendo. Os colegas de trabalho dela saberiam disso até o almoço. O círculo social dela ia falar disso por meses. Quer saber a parte mais patética? Eu perguntei, me dirigindo à plateia mas olhando diretamente para ela. Ela achava que era esperta. Ela achava que estava jogando xadrez enquanto eu jogava damas. Mas ela era só mais uma trouxa em um golpe antigo, e era arrogante demais para enxergar isso. A mãe dela finalmente falou, a voz tremendo de decepção. Como você pôde fazer isso? Como você pôde jogar fora tudo de bom na sua vida por isso? Mãe, você não entende, ela começou, mas o pai dela cortou ela. Eu entendo perfeitamente, ele disse friamente. Eu entendo que você não é a filha que eu criei. A filha que eu criei tinha integridade. O treinador tinha ouvido o suficiente. Ele entrou no carro e foi embora, deixando ela lá parada de roupão, exposta e abandonada na frente de todo mundo que importava para ela. Isso é o que acontece, eu disse, me dirigindo diretamente a ela agora, quando você confunde bondade com fraqueza, quando você confunde paciência com burrice, quando você acha que pode destruir alguém que é melhor nesse jogo do que você. Eu entreguei um envelope para ela, papéis de divórcio, já protocolados, junto com um detalhamento minucioso de cada bem que ela tentou esconder, cada mentira que ela contou, e cada lei que ela quebrou no processo. Você não pode fazer isso, ela sussurrou. Eu já fiz, eu disse. E diferente dos meses de esquemas e manipulação sua, meu plano realmente funcionou. Eu me virei para me dirigir à multidão uma última vez. Quero que todo mundo aqui se lembre desse momento. Lembre o que acontece quando alguém escolhe engano em vez de honestidade, traição em vez de lealdade, e ganância em vez de amor. Algumas lições valem a pena ser aprendidas publicamente. Enquanto eu caminhava de volta para minha casa, deixando ela lá parada com os destroços da reputação dela espalhados aos pés, eu ouvi a irmã dela dizer baixinho, você trouxe isso para si mesma. A surpresa foi completa. Rápida, devastadora e absolutamente final. E exatamente como eu prometi. 3 semanas depois, eu estava sentado no meu escritório em casa, agora oficialmente meu escritório sozinho, revisando o acordo final de divórcio. Tudo tinha corrido exatamente como planejado. Ela não conseguiu nada além do que a lei exigia para necessidades básicas, o que não era muito considerando o adultério documentado e a fraude financeira. A casa era minha. Os investimentos eram meus. Até as custas legais dela tinham virado problema dela quando o advogado dela largou o caso depois que ela não conseguiu pagar o adiantamento. Acontece que o pé de meia secreto dela não era tão substancial quanto ela esperava, e o namorado sumiu no momento em que as coisas ficaram complicadas. Meu celular vibrou com uma mensagem da irmã dela. Ela está ficando com amigos agora. Perdeu o emprego ontem. A coisa toda virou pública no trabalho dela. Eu apaguei a mensagem sem responder. Não é mais meu problema. A ironia era perfeita. Ela tinha passado meses planejando minha destruição social e financeira, e em vez disso tinha orquestrado a própria. A reputação dela na nossa comunidade estava destruída. A família dela tinha se afastado dela. Os amigos dela tinham escolhido lados, e a maioria tinha escolhido o meu depois de ouvir as evidências. Mas a melhor parte não foi a queda dela. A melhor parte foi descobrir quem eu realmente era quando levado ao limite. Por 7 anos, eu tinha sido o marido acomodado, o parceiro paciente, o homem que evitava conflito pelo bem da paz. Eu achava que isso me fazia uma boa pessoa. O que eu aprendi foi que isso só me tornava um alvo. Uma batida na porta interrompeu meus pensamentos. Eu abri e era minha vizinha do outro lado da rua segurando um prato de caçarola.
Achei que você poderia querer uma comida caseira, ela disse com um sorriso caloroso. Eu sei que você passou por muita coisa ultimamente. Ela era atraente, divorciada há cerca de 1 ano, e sempre tinha sido amigável, mais respeitosa dos limites. Agora, com meu casamento definitivamente acabado, esses limites tinham mudado. Muito gentil da sua parte, eu disse, aceitando o prato. Quer entrar para tomar um café? Eu gostaria, ela disse. Enquanto sentávamos na minha cozinha, ela perguntou, como você está lidando com isso? De verdade? Melhor do que eu esperava, eu disse honestamente. Eu achei que ia me sentir culpado pelo jeito que tudo aconteceu, mas não sinto. Eu me sinto liberto. Você deveria, ela disse com firmeza. O que ela fez é imperdoável. O bairro inteiro soube. Tenho que dizer, a maioria de nós não ficou surpresa. Ela sempre pareceu. Ela pausou, procurando a palavra certa. Arrogante, eu sugeri. É uma forma de colocar, ela riu. Eu ia dizer calculista. A gente conversou por 1 hora sobre tudo e nada. Parecia natural, fácil, completamente diferente das conversas carregadas de tensão que eu tinha com minha ex-esposa. Quando ela foi embora, ela apertou minha mão e disse, você merece coisa melhor. Espero que você saiba disso. Naquela noite, eu refleti sobre o último mês. O homem que descobriu aquelas 5 frases mal reconheceria quem eu tinha me tornado. Aquele homem tinha sido reativo, magoado, desesperado para salvar algo que já estava morto. Esse homem era proativo, estratégico, intransigente quanto ao próprio valor. Meu celular tocou. Número desconhecido. Eu quase não atendi, mas a curiosidade venceu. Sou eu. Veio a voz da minha ex-esposa, quebrada e desesperada. Eu sei, eu disse calmamente. Eu cometi um erro enorme. Eu sei disso agora. Sim, você cometeu. Eu concordei. A gente pode conversar? A gente pode tentar consertar isso? O velho talvez tivesse sentido pena dela, talvez tivesse sido tentado a jogar uma corda para ela. O novo eu entendia que algumas pontes precisam ficar queimadas. Não, eu disse simplesmente, por favor. Eu não tenho mais lugar para ir. Eu perdi tudo. Você não perdeu tudo. Eu corrigi ela. Você jogou tudo fora. Existe diferença. Eu te amo, ela disse desesperada. Não, você não ama. Eu respondi sem emoção. Você ama a segurança que eu proporcionava, o estilo de vida que eu permitia, a rede de segurança que eu representava. Mas você nunca me amou. Se tivesse amado, você não teria sido capaz do que fez. Isso não é verdade, ela soluçou. É verdade, eu disse. E nós dois sabemos disso. Você fez sua escolha quando decidiu que eu era descartável. Agora você vive com as consequências dessa escolha. Você está diferente, ela disse. E pela primeira vez na conversa, ela estava certa sobre alguma coisa. Sim, eu confirmei. Eu estou melhor. Eu desliguei e bloqueei o número dela. Aquele capítulo da minha vida tinha acabado, e eu não tinha intenção de reabrir. 6 meses depois, minha vizinha e eu estávamos oficialmente namorando. Ela apreciava minha franqueza, minha recusa em jogar jogos, minha comunicação clara sobre limites e expectativas. Eu tinha aprendido que respeito não é algo que você negocia ou implora. É algo que você comanda através das suas ações e mantém através dos seus padrões. O namorado treinador da minha ex-esposa tinha seguido para o próximo alvo, exatamente como previsto. Ela tentou me contatar através de amigos em comum, através das redes sociais, até através do meu advogado. Cada tentativa recebeu a mesma resposta, silêncio. Algumas pessoas merecem segundas chances. Algumas pessoas merecem enfrentar todas as consequências das escolhas delas. As 5 frases que acabaram com meu casamento me ensinaram algo inestimável. Quando alguém te mostra quem realmente é, acredite na primeira vez. Quando alguém trata seu amor como uma arma para usar contra você, desarme essa pessoa tirando ele dela. Quando alguém aposta contra você, faça questão de que essa pessoa perca tudo. Eu aprendi que ser um homem bom não significa ser um homem fraco. Que ser gentil não significa ser um trouxa. Que amar alguém não significa aceitar desrespeito dele. Mais importante, eu aprendi que alguns finais não são tragédias. Às vezes eles são exatamente o que você precisa para se tornar a pessoa que você sempre deveria ter sido. E às vezes a melhor vingança não é vingança nenhuma. É simplesmente viver bem sem eles. Nossa história chegou ao fim. Se você chegou até aqui, que tal se inscrever no nosso canal? Isso nos ajuda imensamente. Eu selecionei 2 outros vídeos para você que tenho certeza de que você vai gostar. Fique à vontade para clicar neles. Eu estarei te esperando na próxima história. Até breve.